A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Que Deus é bom, Ele é grandioso, maravilhoso, tremendo, imbatível e anda em cima do mar. Ele acalma o coração quando pensa que nada mais vai ser feito e que tudo aponta uma derrota, tudo aponta um desapontamento, uma frustração que vem naquela que você achou que tudo estava correndo tão bem após uma noite de oração tão grande. E aí é que Deus fala comigo, com você. Quanto mais oração, mais poder. E é sinônimo quando esse adversário chega, essas setas que querendo sendo atravessadas, nós invocamos o nome de Jesus e dizer: não é, Senhor, da tua parte. Isso aí é reverses. E esses reverses a gente ora. Engrandece o nome de Jesus em espírito. E todos esses dados inflamados do malignos vão caindo seta por seta. Poderoso Deus, eterno Pai, te agradecemos para colocar nosso coração manifestado com a tua presença, permanentemente sustentado com o teu cetro, para que possamos entender que o Senhor que é o nosso Rei, que os adversos do dia faz parte das tribulações que tereis nesse mundo, no qual o Senhor nos preparou e deixou o Espírito Santo para nos consolarmos, guiarmos sem uma bússola, orientarmos. Seja a doce presença do Espírito Santo que vem até também guiar conosco, porque Ele é sutil no falar. Como Jesus bate a porta, Ele não agride, não derruba a porta, Ele toca suave. Assim o Espírito Santo de Deus vai tocando suave em nosso coração, para que possamos não nos enganarmos, porque a ira pertence ao nosso Deus. Obrigado, Jesus. Deus poderoso, que vai vir com sua mão forte contra aqueles que são perversos, arredios, blasfemadores, destruidores, enganadores de almas. A tua mão virá com força. E nós aqui, Jesus, já te agradecemos porque o Senhor cortou o laço, partiu e escapamos, e você estará aí a caminho do seu trabalho, já chegou no seu trabalho, já está no seu veículo de aplicativo para trabalhar, já está diante do seu estabelecimento de portas abertas, já está diante do seu ministério, começando a realizar o trabalho do altar, que é em Cristo Jesus. Faz um coração para o Senhor, porque Ele partiu o laço e você escapou. Ele rompeu as armadilhas do Satanás e você está livre, porque até aqui Ele está te ajudando. E você não chegaria se não fosse o eterno Rei, Rabone, Yeshua, lindo, maior dos maiores, que não tem outro que é Ele, que é o maior. Amém? Dá o seu gostei. Seja evangelista de Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem. Jesus fala em cada coração. A partir do momento que você toca aí nos sininhos e toca no coração para dizer que também gostei, colocar um coração nos comentários, Deus está entendendo que é aquele que estava diante da multidão, porque é uma multidão, muitas vozes, mas Deus te direciona àquela que te diz que está presente para falar contigo. Se essa palavra está com você, é que é contigo e está te escolhendo para que você compartilhe. E o ato é um ato de fé, é um ato profético determinado hoje para a sua vida. Determina um coração nos comentários. É como se fosse naquele dia, aquela mulher hemorrágica por anos e anos tocando na areola do Senhor, porque quando você toca e coloca aí, Jesus vai estar respondendo se você saiu virtude de mim através da palavra do profeta, porque é a espada que vai alcançar, que se cumpra a sua vida, que a fidelidade de Jesus está sobre sua casa. Toca nos corações e profetiza como foi com aquela mulher. Toca nele e diz: eu creio, Senhor, recebo, para a glória do teu nome, fazer tudo hoje na minha vida. E Jesus vai responder, porque é com um ato profético. Aleluias.
Amém? Graças a Deus, vamos para a espada. Ela fomega, queima, porque quando cai em nossas mãos, é porque o Senhor tem diligência para a gente ter cuidado e zelo. Sim, e pressa. Que pressa é essa? Não é pressa da ansiedade. A pressa do anseio de dizer: ei, Senhor Jesus, Tu és o meu rei, a Tua palavra é meu manar. Porque o Senhor Deus falou para Josué: segue as escrituras, cria tão somente, encoraja-te, Josué, forte e corajoso seja, e não deixa não só o dia de deitar na palavra, que eu vou estar contigo as guerras. E José teve vitória, general de guerra. Deus já está falando, tu está sendo levantada aí na sua casa, general de guerra. Você e teu marido, você e teus filhos, você e tuas filhas. É Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor Jesus. Eita glória, estou aqui porque estou com a aberta online. Que Deus direciona, a gente caminha com Ele. Porque Ele é bom. Salmos 132. Essa semana, receba em nome de Jesus. É propósito, apresentando ao Senhor. Eu não sei, mas Deus sabe. Porque hoje é o segundo dia que a oportunidade é salvo. Vamos para lá. 1, 3, 2, partido primeiro. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todo o seu sofrimento. Como jurou o Senhor e fiz volta ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei em minha casa, nem irei para o meu leito forrado. Não permitirei que meus olhos durmam, nem que minhas pálpebras cochilem, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos a respeito dele em Áfrata, e encontramos no campo de Jaar. Nós iremos ao seu tabernáculo, nós prostaremos diante dos escábulos dos seus pés. Levantar-te, Senhor, e entre em teu lugar de descanso, tu, a arca da tua força. Teus sacerdotes vestem-se de justiça e teus santos caem de júbilo. Por amor de Davi, teu servo, não rejeiteis face do teu ungido. Aleluia. E o Senhor jurou a Davi uma verdade e não revogará. Colocarei sobre o teu trono fruto das tuas entranhas serás. E se teus filhos guardarem minha aliança e os meus testemunhos que eu lhe ensinei, então seus filhos assentarão para todo sempre em teu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, rejeitou para as suas habitações, dizendo: este é o meu lugar, e de repouso para sempre, e aqui habitarei, pois desejei. Abençoarei abundantemente seu mantimento, fartarei de pão seus necessitados, vestirei seus sacerdotes com salvação, e seus santos cantarão de júbilo. E ali farei aumentar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, e vestirei seus inimigos com vergonha, mas sobre ele a sua coroa resplandecerá. É promessa sendo cumprida no ato presente de Davi, de uma ansiedade de Deus Todo-Poderoso ter logo um lugar para ficar, para na qual ele descreveu grandemente que os sacerdotes iriam ali se vestir-se e ficariam cheios de júbilos e com justiça, e que daria os servos ali e ia zelar por aquele lugar e ia fazer dali o trono do Senhor onde ele descansasse. Jesus, nosso Deus, precisa de um templo para descansar? Não, mas o templo dele é o templo que foi construído por ser de honra, para que possa alcançar todos os outros descansarem. Onde todos vão dizer: eis que eu vou à casa do Senhor e me alegrei, porque eu estou indo na casa do Senhor. E aqui diz: quando o Senhor escolheu Sião, é porque desejou para a sua habitação. E ele foi dizendo: abençoarei abundantemente. Lembra, Davi estava ansioso
para que a arca ficasse num lugar determinado. E Deus disse: eu me alegrei que está na sua casa. Quando você chamou Deus para você e fez um propósito. Deus está falando hoje confirmação de propósito. Deus levantou homens e mulheres e que creu, levantou um propósito, como Davi disse que Jacó fez um propósito com Deus. E Deus foi com Jacó. E coisas esplendorosas aconteceu na vida de Jacó, da sua linhagem, das tribos do Senhor. Ali cada um com a sua herança. E sobre aquela que ninguém deu nada, que foi causa de inveja, raiva, despeito dentro da própria família, lançou no buraco. E dentro deste buraco, aleluia, era para matar os sonhos daquele que pertencia também, aleluias. Mas Deus chegou primeiro e levou ele para ser governador, Abadassura Candarai. E aqui Davi cheio de ansiedade do amor de Deus, mas ansiedade daquela que alegra como júbilos sem parar. Dizer: esta casa eu aliançando contigo. E Deus veio e falou com ele para dar consolo, dizendo: Davi, que mão que você tem, Davi. Te levantei para guerrear, te levantei para derrubar povos, te levantei para ser o meu ungido. E grande sangue foi passando por você, um homem de labuta, de guerra, de general. Mas você descansará sobre essa tarefa, porque conduzirei para que sua descendência levante este templo. Mas hoje Deus quis falar, não é desta parte para mim nem para você. É a decisão que Davi teve de alegrar o coração de Deus e todos os seus súditos obedecessem que havia um Deus e um único reino que ficou unificado, para que foi delegado através da boca de um rei ungido do Senhor, que obedecesse a lei de Deus e que nada ficou fora. No reinado dele não teve a rebeldia de querer fazer outros tipos de deuses, porque ele não admitiu somente reinar no trono com a arca diante dela, a Deus Jesus, que não estava lá, estava Deus acompanhando o projeto, porque ainda não chegou o tempo, foi 1000 anos depois para Jesus vir. Rabadassurai. Mas Senhor Deus estava com Davi e fez uma promessa, porque Davi fez um propósito. Nunca deixaria a presença do Senhor. Ele disse assim: como o Senhor fez o propósito para com Jacó, também para com minha vida, porque o seu tempo, o Senhor descanse e tenha o teu tempo para todos te adorar. E aí Deus deu direção a Davi, como seria o templo, quem ergueria. Mas Deus diz: eu me alegro que a minha arca está na sua casa. Eu me alegro que você me buscou e tem para que eu, aleluia, é o Deus poderoso, dizendo que você escolheu ele para adorar e reinar na sua casa. Ele diz: olha, me alegrei e desejei despejar aí. Olha que Deus disse: o meu lugar de repouso para sempre. Eu abençoarei abundantemente seus mantimentos. Não foi faltar, nunca faltou trabalho. E quando Davi se refugiava diante de Deus já está falando de algumas guerras, Deus alimentou grandemente. E Deus cumpriu, disse: nenhuma lei sai da boca do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é revogada. E Deus disse: toda a sua descendência sentará ao seu trono. Teve algumas tantas coisas, mas sentou todos. Porque teve alguns preços que foram pagando, porque não fez algumas coisas que Deus deliberou sobre essa promessa e cumpriu sobre ela, revogou nenhuma dela. Todos sentaram ao trono. De alguma forma, todos viu a glória de Deus sobre o zelo por Davi, amor a ele. E Deus está dizendo: ainda mais vestirei todos os sacerdotes. Deus está dizendo: não vai faltar aquele que anda comigo. Não falta nem roupa.
Rechecarai, e as vestes sacerdotais, quer dizer, o que eu te movo, te visto do espiritual, não vai nenhuma fagulha lhe atingir da maldade das hostas das trevas, porque te visto e te revisto, e até seu guarda-roupa físico também não faltarás, porque aqui foi a abundância que Deus despejou. Quer despejar quando vem de muito, de imensidão, sobre a casa de Davi, como foi sobre a casa de Jacó, aleluias, e Deus foi sobre a casa de Abraão, e assim sobre a sua casa, que Deus está falando com você, que se alegra quando faz um propósito com Ele, e Ele diz que está na casa, na sua habitação, porque recebeu, e se alegrou, e vai despejar do que você solicitou, porque para Jesus a gente se mergulha e se esgalha toda no chão, como aquela mulher que nem seguia Deus conosco na terra, disse: eu espero se alimentar, todos os seus, e o cachorrinho aqui aguarda, porque até ele se alimenta das sobras da tua mesa. Deus está dizendo: eu vi e desejei, e vou colocar sobre a sua casa, sobre esse propósito que você fez comigo, resposta, renovo, mantimentos cheios, aleluia, e o que você apresentou, porque no final Deus se alegrou e disse: então farei aumentar a força, Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido e vestirei seus inimigos com vergonha. O inferno está torcendo, está brigando, está fazendo arruaça e encrenca. Tem encrenca espiritual armada, laço que Deus partiu. Mas Deus falou a palavra final sobre o seu propósito. Eu vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre a sua, aleluias, em você terá coroa resplandecente. Receba em nome de Jesus. Esta semana é semana de salmos, conforme até o dia que Deus determinar. E significa que é resposta de propósito. E o Senhor Jesus respondendo a mim e a você, que conhece, lembra, Jesus conhecia tão bem, Deus tão bem, com profundidade, as entranhas de Davi, que disse: esta tarefa, Davi, colocarei para a tua descendência realizar, mas você vai deixar. E ele disse: ô Senhor, então deixa eu aprontar tudo. Deus está dizendo para mim e para você: trabalha, apronta, porque de aprontar é de executar, de formular, de gerenciar. Trabalha, porque a minha coroa resplandecerá nesta casa. Ah, Jesus, agora entendo que o Senhor diz que por fé, coloca o coração nos comentários, é como se uma mulher ou um homem que vai fazer isso é tocando na areolas das tuas vestes. É como um propósito confirmando aqui e agora. E Jesus vai estar respondendo que a coroa resplandecerá em sua casa. Ele vai dizer: virtude saiu de mim. E você está recebendo a tua bênção da tua petição pelo nome de Jesus Cristo. O Senhor Rabon, o Mestre, Rei dos Reis, o Senhor está sobre tudo e sobre todos, onde os reinos estão sob a sua égide e a chave está com Ele, em nome de Jesus. Eu recebo e tu recebe. Graças a Deus, compartilhe, acelera, que Jesus quer fazer a obra e não revogou a palavra dele. Ele diz que não volta, não corta, não é mentira. Ele determinou, está escrito e se cumpre. Em nome de Jesus, graças a Deus.